Olá pessoal, nessa aula eu vou discutir com vocês um pouco sobre hipocalemia, um distúrbio eletrolítico relativamente comum na pediatria e muitas vezes associado a condições graves. Vamos discutir sobre o quadro clínico, as formas de tratamento e de diagnóstico. Aproveitem a nossa aula. Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai conversar sobre hipocalemia. Vamos abordar o quadro clínico dessa condição, as principais causas que pode gerar hipocalemia na infância e as formas de tratamento. A hipocalemia é um distúrbio eletrolítico relativamente comum na infância, principalmente quando a gente pega criança com alguma condição grave. Foi feito nos Estados Unidos um estudo em 2006 que mostrou que 40% das crianças admitidas em UTI, então crianças com condição grave, apresentavam algum grau de hipocalemia. Em condições normais, a concentração de potássio intracelular ela é muito maior do que a concentração de potássio extracelular. Essa diferença de gradiente de concentração ela é muito importante para a geração de potenciais de ação e para a condução de impulsos nervosos e de contração muscular. Essa diferença ela é mantida principalmente por uma bomba de sódio e potássio ATPase, que sofre interferência da ação da insulina e da ação de receptores agonistas adrenérgicos, principalmente beta-adrenérgicos. A gente vai falar de hipocalemia quando a concentração sérica de potássio estiver abaixo de 3,5 mEq por litro, tá? Uma concentração entre 3 e 3,5 raramente vai gerar sintomas. Os sintomas vão começar a apresentar com uma queda de potássio abaixo de 3 e nível sérico de potássio abaixo de 2,5, esse paciente apresenta uma alta chance de apresentar algum distúrbio na condução de impulsos nervosos e de contração muscular. E aí, nesse caso, a gente vai chamar de hipocalemia grave. Níveis abaixo de 2, por exemplo, pode estar associado com paralisia muscular, porque você começa a inibir todos esses processos. Existem várias causas de hipocalemia. As causas na infância diferem um pouco das causas nos adultos, e a gente vai abordar principalmente essas causas, né? Uma das causas é a diminuição da ingesta, então aquele paciente que não ingere adequadamente potássio. É claro que essa condição é uma condição rara como causa de hipocalemia, então geralmente vai estar relacionado com a desnutrição, com quadros de anorexia. E raramente, por si só, esse distúrbio vai levar à hipocalemia. Em geral, esses pacientes vão ter uma soma de alguns distúrbios. Então, vai ser aquele paciente que tem um quadro de desnutrição, então uma diminuição da ingesta de potássio, associado com um quadro de diarreia, com aumento de perdas do potássio. Então, esses pacientes são pacientes de risco e têm uma maior chance de evoluir com hipocalemia quando você tem soma de fatores. Outra causa de hipocalemia é a troca transcelular, né? O aumento do transporte de potássio para o interior da célula. Isso pode acontecer estimulado por 3 mecanismos. Um dos principais mecanismos é a alcalose. Em situações de alcalose, para manter a eletroneutralidade da membrana plasmática, ocorre um transporte de íons H+ para fora dessa célula e, em troca, colocando potássio para dentro dessa célula, por meio intracelular. Dessa forma, acaba gerando um risco de hipocalemia. Além disso, durante a alcalose, você aumenta a excreção renal de bicarbonato. E esse aumento da excreção de bicarbonato pode, junto com ela, aumenta também a excreção renal de potássio. E isso contribui para os quadros de hipocalemia. Outra situação que pode gerar hipocalemia é quando você estimula a bomba sódio potássio ATPase, pela ação, por exemplo, da insulina. Uma situação muito comum que pode gerar hipocalemia por essa ação é na correção da cetoacidose, em que você tem uma administração maciça de insulina, e essa administração maciça de insulina acaba estimulando esse transporte de sódio e potássio e levando a um risco de hipocalemia. Tanto é que em situações de cetoacidose, um dos pilares do tratamento é o controle do potássio. Outra situação que a insulina ganha importância é nas síndromes de realimentação, em pacientes desnutridos. Nessa situação, quando você vai realimentar esses pacientes, existe um hiperestímulo de liberação de insulina, de uma forma geral, e aí essa insulina pode levar também, está associado com hipocalemia. Uma outra situação é no uso dos beta-agonistas, de medicamentos que vão agir nesses receptores beta-agonistas, tá? É comum a gente ver situações de hipocalemia, por exemplo, nos pacientes que
asmáticos graves que estavam recebendo beta-2 agonista de uso contínuo. Muito mais comum quando você está administrando essas medicações por via intravenosa do que por via inalatória, mas pode acontecer também por via inalatória. Outra causa é o aumento de perdas, e essas perdas podem acontecer por doenças renais, principalmente quando você tem alguma doença cometendo a parte final do néfron, que é a parte no tubo coletor, que vai acontecer o processo de reabsorção ou não desse potássio. Esse processo é estimulado principalmente por mineralocorticoides, então o excesso de mineralocorticoides está associado com quadros de hipocalemia em algumas dessas doenças. Sem dúvida nenhuma, a principal causa de hipocalemia na infância são as perdas gastrointestinais. Lembrando que as perdas fecais de potássio são muito mais importantes do que as perdas por vômitos. Então, no vômito, a gente não tem. O vômito levar à hipocalemia é mais raro, mas é importante a gente destacar que vômitos importantes, vômitos incoercíveis, uma criança que tem muitos episódios de vômitos, tem uma maior chance de evoluir com alcalose. E aí essa alcalose pode estar associado com a hipocalemia. Uma outra situação de perdas é o aumento da perda das barreiras, né? Da perda da pele, por exemplo, num grande queimado. Isso também pode estar associado com a hipocalemia. Qual que é o quadro clínico da hipocalemia, né? O quadro clínico ele vai estar relacionado especialmente, principalmente, às alterações desse gradiente eletroquímico, né? Essa perda desse gradiente de concentração. E aí a gente vai ter sintomas em diversos órgãos. A gente tem sintomas, principalmente sintomas neurológicos, que estão relacionados com esse retardo dessa transmissão de impulsos nervosos. Então a gente tem letargia, irritabilidade, posso ter confusão mental, depressão neurológica, parestesia, perda de reflexos, fasciculações e paralisia muscular. Posso ter também sintomas cardiovasculares, como hipotensão, palpitação, bloqueios cardíacos e arritmias. Posso ter sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos, distensão abdominal, um ilho paralítico, que a gente tem uma parada da eliminação de gases e fezes. Então, frente a uma suspeita de abdômen agudo obstrutivo, a gente tem que ver se essa causa desse abdômen agudo não é uma causa metabólica e a hipocalemia entra como uma dessas causas. E sintomas renais, né, como poliúria, polidipsia, alcalose metabólica e incapacidade de concentração da urina. O principal exame que a gente vai pedir, principal exame complementar, é a dosagem sérica do potássio. Em níveis abaixo de 3,5, a gente vai chamar isso de hipocalemia. Entretanto, o eletrocardiograma pode mostrar algumas alterações, porque o eletrocardiograma mostra essa atividade elétrica do coração, né? E a gente pode ter, por uma situação de hipocalemia, alteração dessa atividade elétrica. Então, as principais alterações eletrocardiográficas no paciente com hipocalemia. A gente pode ter alterações relacionadas à repolarização cardíaca, e aí a gente vai ver alterações principalmente entre o complexo QRS e a onda T. Então, a gente vai ver uma diminuição da amplitude das ondas T, ao contrário da hipercalemia, que a gente vê uma onda T apiculada. A gente vai ver ondas U proeminentes, depressão do segmento ST, a fusão dessa onda T e da onda U. A onda U é uma onda que aparece em geral no final das ondas T. E a gente vai ter um prolongamento do intervalo QT. E também a gente pode ter alteração na condução cardíaca. Nesse caso, a gente vê um aumento da duração do complexo QRS, um complexo QRS um pouco mais alargado. O bloqueio atrioventricular também pode acontecer, porque essa alteração dessa condução, impulsos no átrio, ele não consegue chegar no ventrículo. A gente tem um aumento da amplitude da onda P, prolongamento do intervalo PR, levando até, em casos mais graves, a parada cardiorrespiratória. Aqui é uma ilustração de um eletro mostrando a onda U no final aí da onda T, e um pouco do alargamento do complexo QRS. Bom, então a gente já falou um pouco do quadro clínico, a gente já falou do mecanismo fisiopatológico, e aí vamos falar do tratamento. Então a gente está frente a um paciente que tem uma hipocalemia, uma suspeita de hipocalemia. A gente vai fazer a dosagem do nível sérico de potássio, e aí a gente vai conseguir classificar em uma hipocalemia leve e moderada, com potássio entre 2,5 e 3,5. E nesses casos, o que a gente vai fazer? É indicado reposição oral ou um soro de manutenção. Se é uma hipocalemia leve, sem sintomas, uma hipocalemia entre 3 e 3,5,
apenas a ingesta oral, reintroduzir a ingesta oral já é suficiente para repor esse potássio. Numa hipocalemia moderada, entre 2,5 e 3, talvez seja indicada a reposição via oral mesmo desse potássio, e aí a maioria da literatura indica uma reposição entre 1 e 4 mEq por quilo por dia de potássio, dividido em 2 tomadas, ou se o paciente não puder receber dieta por via oral, nem medicamentos por via oral, através do soro de manutenção com a reposição do potássio basal. No quadro de uma hipocalemia grave ou aquela hipocalemia que está gerando alterações eletrocardiográficas, é indicado a correção rápida desse potássio, tá? Na literatura vocês vão encontrar vários esquemas de correção rápida. O esquema que a gente vai propor nessa aula é o esquema proposto no livro de UTI pediátrica da editora Manoli, que é feito pelo pessoal do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas de São Paulo. E aí a gente que eles propõem uma reposição rápida entre 3 a 6 horas. Então, assim, como que a gente vai fazer essa reposição desse potássio, essa reposição rápida? A gente vai ter que levar em consideração alguns parâmetros. O primeiro parâmetro para a reposição rápida é o tempo. Em que tempo que eu vou ter que fazer essa reposição de potássio? E aí, como a gente já disse, é um tempo entre 3 e 6 horas. O segundo parâmetro é a velocidade. Com que velocidade que eu vou infundir esse potássio? A velocidade é entre 3 a meio mEq/kg por hora. Então, em 6 horas, eu vou correr um potássio de meio mEq/kg hora em 6 horas, tá? Então, a gente pode fazer esse esquema mexendo nesses intervalos. E outro ponto principal, né, nessa reposição rápida é a concentração. A gente sabe que tem uma concentração limite de potássio que é tolerado na veia periférica e quando a gente tem um acesso central. Na veia periférica, vai ser um potássio em torno de 40 mEq por litro. E na veia central, uma concentração de potássio entre 80 mEq por litro, tá? Existem na literatura dados falando um pouquinho acima de 40 e em acesso central tolerando acima de 80. Mas de forma geral, guardem isso. A gente vai fazer reposição rápida entre 3 a 6 horas, a velocidade 0,3 a meio mEq/kg hora, numa concentração de 40 mEq por litro na via periférica e uma concentração na via central de 80 mEq por litro. Combinado? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente ver como a gente prescreveria a reposição rápida de potássio para um paciente. Então, vamos considerar que é um menino, ele tem 13 quilos e tem uma história de uma gastroenterite. E aí foi feita a dosagem do potássio sérico e veio um potássio de 1,8 mEq por litro. Nesse caso, eu não vou discutir tratamento da desidratação, não vou discutir outros distúrbios que esse paciente possa apresentar. Vamos discutir unicamente a reposição rápida de potássio nesse paciente. Então, primeira coisa, tempo. Correção em 6 horas. A gente vai fazer uma correção rápida em 6 horas desse paciente. Segundo pilar, a velocidade. Eu quero fazer uma correção de meio mEq/kg por hora. Então, eu vou fazer meio mEq vezes 13, que é o peso desse paciente, vezes 6, que é o tempo de correção. Então, em 6 horas, para esse paciente, eu vou ter que correr 39 mEq. E a concentração que eu vou atingir para esse paciente, né? A concentração máxima no acesso periférico é 40 mEq por litro. Se em 1000 ml eu posso ter 40 mEq, quantos ml eu vou precisar para correr 39 mEq? E aí a gente faz uma regra de 3 que vai dar 975 ml. Esses 975 ml não é 975 ml de potássio, é 975 ml de solução, para conter esse potássio, esses 39 mEq de potássio, e ser tolerado nesse acesso periférico. E aí, na prescrição final, como a gente vai fazer? A solução, uma das soluções mais utilizadas para a reposição de potássio é o KCl, 19,1%. Essa solução, 1 ml dessa solução, eu tenho 2,5 mEq de potássio. De forma que, se 1 ml eu tenho 2,5 mEq de potássio e eu quero repor 39 mEq, por aqueles cálculos anteriores, fazendo uma regra de 3, a gente vai precisar repor 15,6 ml dessa solução de potássio. E aí, na minha prescrição final, eu coloco o volume, 975 ml para ter aquela concentração, o volume de potássio que eu vou querer repor e vou infundir esse volume em 6 horas, numa bomba de infusão contínua.
tá? Então, isso é a prescrição que a gente faria uma reposição de potássio naquele paciente. E aí vocês podem usar esse modelo variando de acordo com o peso e de acordo com a indicação do potássio, com as soluções que você vai ter disponível no seu serviço. A reposição, ela pode ser feita tanto com soro fisiológico como com soro glicosado, embora existem alguns dados na literatura para dar preferência para o soro fisiológico, já que o soro glicosado poderia estimular a liberação de insulina e isso levar a piorar o quadro de hipocalemia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouco essa aula, tenham entendido a importância da hipocalemia na pediatria e também entendido um pouquinho sobre a reposição rápida. Eu sei que distúrbio hidroeletrolítico é um assunto um pouco chato e maçante, mas a gente tentou abordar nessa aula os pontos principais. Curtem aí e comente se gostaram da nossa aula. Muito obrigado!